A terra natal dessas pessoas não existe mais. A Pomerânia, uma região que durante séculos ocupou a costa sul do Mar Báltico, foi dividida, renomeada e apagada do mapa depois da Segunda Guerra Mundial. Metade virou Polônia. A outra metade foi absorvida pela Alemanha e perdeu o nome. Os pomeranos que ficaram foram expulsos ou assimilados. A língua começou a morrer, os costumes se diluíram. Em poucas décadas, a Pomerânia deixou de ser um lugar e passou a ser apenas uma memória. Mas a 10 mil quilômetros de distância, em um vale estreito entre morros cobertos de Mata Atlântica, no interior de Santa Catarina, essa memória continua viva, não em um museu, não em um livro, em uma cidade inteira, onde as casas ainda são construídas com a mesma técnica de séculos atrás e onde as pessoas carregam no sobrenome, na culinária e no jeito de viver a herança de um lugar que o mundo esqueceu. Essa cidade é Pomerode, e a história dela é muito mais profunda do que parece. Antes de seguir, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Quem sabe ela não aparece em um próximo vídeo do Cidades BR. Para entender Pomerode, é preciso começar do outro lado do oceano. No meio do século XIX, a Pomerânia era uma das regiões mais pobres da Europa. O solo, já desgastado por séculos de cultivo, não sustentava mais as famílias. As guerras entre potências europeias devastavam o campo com frequência. A fome não era exceção, era rotina. Para milhares de camponeses pomeranos, a escolha era simples e brutal: ficar e morrer devagar, ou embarcar rumo a um país que ninguém conhecia, do outro lado do Atlântico, com a promessa de terra própria. O Brasil, naquele momento, precisava de braços. O governo imperial queria povoar o sul, uma região vasta, coberta de floresta, com pouca presença do Estado. A estratégia era atrair colonos europeus com a oferta de lotes de terra, não por generosidade, mas por cálculo. Famílias de agricultores transformariam mata em lavoura e criariam núcleos de povoamento onde antes não havia nada. Os pomeranos que aceitaram a proposta enfrentaram semanas de travessia no Atlântico, em navios lotados, com condições precárias. Muitos não sobreviveram à viagem. Os que chegaram ao porto de Itajaí, no litoral catarinense, encontraram uma realidade muito diferente da promessa. Não havia estrada, não havia vila, não havia estrutura. Havia mata fechada, calor úmido, insetos que eles nunca tinham visto e uma terra que precisava ser literalmente arrancada da floresta antes de produzir qualquer coisa. Os primeiros anos foram de sobrevivência pura. Famílias inteiras dormiam em barracões improvisados enquanto derrubavam árvores para abrir espaço. Sem falar português, sem entender o clima tropical, sem conhecer as plantas ou os animais da região, esses imigrantes dependiam quase exclusivamente uns dos outros. E talvez tenha sido exatamente isso, o isolamento radical e a necessidade de se manter juntos, que criou o que Pomerode viria a se tornar. Porque quando tudo ao redor é desconhecido, a única coisa que resta é o que você trouxe dentro de si. A língua, a fé, o modo de construir uma casa, a receita do pão, o jeito de celebrar uma colheita. Os pomeranos não preservaram sua cultura por orgulho ou estratégia. Preservaram porque era a única coisa que tinham. E enquanto o mundo lá fora mudava, aquele vale no interior de Santa Catarina seguia em seu próprio ritmo, até que o governo brasileiro decidiu que aquela diferença era um problema. Em 1937, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo, um regime autoritário que, entre muitas medidas, lançou a chamada Campanha de Nacionalização. O objetivo era forçar a assimilação de comunidades imigrantes, que, na visão do governo, viviam como enclaves estrangeiros dentro do Brasil. E poucas comunidades foram tão afetadas quanto as do Vale do Itajaí. De um dia para o outro, falar alemão em público se tornou crime. Escolas que ensinavam em alemão foram fechadas ou obrigadas a mudar o idioma. Jornais em língua alemã foram proibidos. Livros foram confiscados, em alguns casos, queimados. Cultos religiosos em alemão, parte central da vida comunitária, passaram a ser vigiados ou vetados. Nomes de ruas, estabelecimentos e até pessoas foram forçosamente traduzidos para o português. A proibição não era só uma restrição política, era um silenciamento.
Pessoas que nunca haviam se envolvido em qualquer questão política de repente eram tratadas como ameaças. Vizinhos passaram a vigiar vizinhos. Falar a própria língua dentro de casa, com as janelas fechadas, se tornou um ato de resistência. O que o governo não calculou é que proibir uma língua não significa apagá-la. Os pomeranos continuaram falando seu idioma nos campos, nas cozinhas, nos encontros familiares. Os cultos religiosos se adaptaram, alternando entre as duas línguas dependendo da situação. A cultura não desapareceu, apenas se tornou invisível. Subterrânea, protegida por um silêncio que durou décadas. Quando a ditadura acabou e as restrições foram relaxadas, o que emergiu foi algo que surpreendeu até os próprios moradores. A língua tinha sobrevivido, os costumes tinham sobrevivido. A identidade, em vez de se enfraquecer, tinha se endurecido, como se a pressão de fora tivesse compactado algo que de outra forma talvez tivesse se diluído naturalmente com o tempo. E é aqui que Pomerode se separa de qualquer outra cidade de colonização alemã no Brasil. Muitas preservaram a estética, as casas, as festas, os trajes típicos. Pomerode preservou a essência. A língua que se fala ali não é uma performance para turista, é o idioma em que avós conversam com netos, em que vizinhos negociam, em que se reza. Mas uma coisa é manter uma cultura viva entre quatro paredes. Outra, completamente diferente, é transformar essa herança no que define uma cidade inteira. E é isso que Pomerode fez, de uma forma que se vê, se ouve e se sente em cada esquina. Quem chega a Pomerode pela primeira vez, sente um estranhamento difícil de explicar. Não é apenas a arquitetura, embora as mais de 300 casas em Chaimel, com suas estruturas de madeira aparente e paredes preenchidas com argamassa, formem o maior conjunto do gênero no Brasil. Não são apenas as placas bilíngues nas ruas, ou os jardins simétricos que lembram mais a Baviera do que o interior catarinense. É algo menos visível, um ritmo, uma organização, uma limpeza quase obsessiva. A cidade construiu ao longo de quase 2 séculos uma identidade tão específica que, mesmo inserida no contexto brasileiro, opera em uma lógica própria. Aqui, o café da manhã é com pão escuro, manteiga e linguiça defumada. Os doces seguem receitas que vieram da Pomerânia no século XIX. A cerveja artesanal não nasceu de uma moda recente. Faz parte da cultura local desde que os primeiros colonos improvisaram formas de fermentar cevada no clima subtropical. A arquitetura em Chaimel, que talvez seja o símbolo mais reconhecível da cidade, é outro exemplo de preservação que vai além do visual. A técnica, que consiste em erguer uma estrutura de encaixe em madeira e preencher os espaços com barro, pedra ou tijolo, foi trazida pelos imigrantes e mantida por gerações. Não são museus, são lares. E novas construções na cidade ainda seguem o estilo, não por exigência legal, mas por escolha de quem constrói. A grande virada de Pomerode começou quando a cidade percebeu que aquilo que sempre foi seu cotidiano, a língua, a culinária, a arquitetura, as festas, era exatamente o que o turismo buscava. Não foi preciso inventar uma identidade, bastou organizá-la. A Osterfest, a maior festa de Páscoa do Brasil, é talvez o exemplo mais visível. Ela não surgiu para atrair turistas, nasceu como um evento comunitário para celebrar uma tradição que os moradores já praticavam entre si. A decoração de ovos de Páscoa, que na Pomerânia era um ritual familiar feito à mão com técnicas de cera e tintura, virou o centro de um festival que hoje recebe centenas de milhares de visitantes. Mas o detalhe que importa é que, mesmo com o crescimento, os ovos continuam sendo pintados à mão por moradores, não por artesãos contratados. Por famílias que aprenderam a técnica dos pais que aprenderam dos avós. O mesmo vale para a festa pomerana, que celebra a cultura local com danças, trajes típicos, gastronomia e música, e para eventos menores que acontecem ao longo do ano e mantêm o calendário cultural da cidade sempre ativo. Em todos eles, o que se percebe é uma linha tênue, mas importante. A festa não é uma encenação de algo que já passou, é a continuação de algo que ainda acontece. A gastronomia segue a mesma lógica. Restaurantes e cafés coloniais oferecem pratos que não foram adaptados para o paladar turístico. São os mesmos que os moradores comem em casa. Marreco recheado, cuca, aquele bolo de massa macia com cobertura crocante de farofa doce, linguiça artesanal, strudel, schmier e um café colonial que é menos uma refeição e mais um inventário do que a cozinha pomerana produziu nos últimos 2 séculos.
E há algo que acontece em Pomerode que raramente se vê em cidades turísticas do mesmo porte. A comunidade não se afastou do turismo. Não há um centro histórico restaurado de um lado e a cidade real do outro. O turista que caminha pela rua 15 de novembro admira o enxaimel e entra em um café colonial e está na prática participando do cotidiano. Não existe uma Pomerode de vitrine e uma Pomerode de bastidor. São a mesma. Mas é justamente essa unidade que levanta a pergunta mais importante sobre o futuro da cidade e sobre o limite entre preservar e se transformar. Pomerode é, no fundo, a história de um povo que perdeu tudo, terra, país, nome, e reconstruiu o que podia a partir do que carregava por dentro, a receita que ninguém mais prepara do jeito original. A técnica de construção que virou peça de museu no continente onde nasceu, mas que aqui ainda sustenta paredes de casas onde famílias dormem toda noite. Existe algo perturbador nisso. A Pomerânia como território desapareceu. Foi engolida por fronteiras redesenhadas após uma guerra que ninguém ali pediu. Os pomeranos que ficaram na Europa foram absorvidos por outras identidades, outras línguas, outros países. Mas os que vieram para o Brasil, empurrados pela fome, amontoados em navios, largados em uma floresta tropical sem nada além de si mesmos, esses conseguiram fazer o que ninguém mais fez. Mantiveram vivo um mundo que deixou de existir. Pomerode não é a cidade mais alemã do Brasil. Essa frase, repetida em todo guia turístico, é simpática, mas imprecisa. Pomerode é a cidade mais pomerana do mundo, porque a Pomerânia não existe mais em nenhum outro lugar, a não ser aqui, nesse vale improvável no interior de Santa Catarina. E talvez o que torne isso tão difícil de explicar é que não se trata de nostalgia. Ninguém em Pomerode está tentando voltar no tempo. Eles estão fazendo algo mais raro, levando o passado junto, sem que ele vire peso, transformando memória em vida cotidiana, em pão, em parede, em palavra. Quem visita por um dia vê uma cidade bonita com casas diferentes. Quem fica mais percebe que cada detalhe ali é um ato de memória, uma forma silenciosa de dizer que um povo não desaparece enquanto alguém ainda lembra como ele vivia. Pomerode te surpreendeu ou era o que você esperava? Conta aqui nos comentários e se inscreve no Cidades BR, porque o Brasil ainda tem muita cidade esperando para ser contada direito. Nos vemos no próximo vídeo.